Olá! Nesse módulo a gente vai falar sobre a legislação e os direitos das pessoas idosas no Brasil. Meu nome é Patrícia e eu sou assistente social. A primeira coisa que é importante dizer é que essa legislação brasileira que trata dos direitos das pessoas idosas, ela é muito recente. O primeiro registro histórico que a gente tem é uma lei que chama Lei dos Sexagenários, que na época do Brasil Império, garantia a liberdade dos escravos que completavam 60 anos. Nos anos 70, a gente percebe, conhece algumas iniciativas, como os benefícios não contributivos, como a aposentadoria para os trabalhadores rurais, a renda vitalícia para as pessoas, os trabalhadores urbanos e rurais com mais de 70 anos, que não recebiam benefício da Previdência Social. Efetivamente, a lei que mais foi importante, foi um marco na nossa legislação, e que foi um marco não só para a política do idoso, mas para todos os outros segmentos que a gente pode falar, criança, mulher, foi a Constituição de 88, que a gente chama de Constituição Cidadã. Nessa Constituição, principalmente 2 artigos são destaque com relação à proteção à pessoa idosa e à sua família. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. E os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Então, a primeira responsabilidade da família aparece aí. E no artigo 230, essa responsabilidade ela aparece mais compartilhada com a sociedade e o Estado. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Ou seja, é responsabilidade dessa família, dessa sociedade e do Estado garantir que a pessoa idosa mantenha o máximo de sua autonomia, de sua liberdade, que seja tratado com dignidade, e quando ele precisar de proteção, que essa família cuide. Se essa família não conseguir cuidar, que o Estado e a sociedade garantam esse cuidado compartilhadamente. Em 1993, a Lei Orgânica de Assistência Social, a LOAS, ela foi a primeira legislação, logo depois da Constituição, que trata da proteção à velhice, que foi a garantia do salário mínimo à pessoa com deficiência e à pessoa idosa, para aquele idoso que não tem condições de prover seu próprio sustento e cuja família também não consiga prover esse sustento. Então é um salário mínimo, é um benefício assistencial, ele não é previdenciário e é direito para aquela família cuja renda per capita não ultrapasse 1/4 do salário mínimo. Então soma-se a renda da família, divide-se pelo número de pessoas e se isso não for mais que 1/4 do salário mínimo, esse benefício é um direito temporário, não gera aposentadoria, mas ele pode ser requerido também na Previdência Social. Bom, em 94 é instituída a Política Nacional do Idoso. Ela já determina que idoso no Brasil é a pessoa com 60 anos ou mais. Nos outros países, o idoso normalmente é aquele com acima de 65 anos. O Brasil, considerado um país em desenvolvimento, então considerou que aquela pessoa que envelhece no Brasil, ela envelhece com piores condições de vida. Então ela precisa de uma proteção e uma garantia de direitos antes de 65. Na Política Nacional do Idoso, 3 pontos são principais que ela garante e reforça da Constituição de 88, que é a garantia de autonomia, integração e participação efetiva na sociedade das pessoas idosas. E além de garantir isso, ela também reforça a questão da responsabilidade conjunta dos vários agentes, como a Constituição colocou, a família, a sociedade e o Estado, no cuidado ao idoso que precisa de cuidado, no cuidado, na proteção. Então, garante essa independência do idoso que gera sua própria vida e vem garantir também esse cuidado
ao idoso que precisa. Além de colocar a importância das pesquisas na área, de maior capacitação de trabalhadores, né? Porque na realidade o envelhecimento no Brasil, sendo muito recente, né? É um Brasil que ainda não está preparado. Em 94, então, era um Brasil que ainda não estava preparado para receber, né, esse grande número de pessoas idosas no nosso país. A Política Nacional de Saúde do Idoso, ela foi de 99 e em 2006 ela foi revisada. Ela reforça a necessidade de ações que promovam o envelhecimento saudável, a manutenção da capacidade funcional, maior tempo vivendo bem, né, com autonomia e independência, que a gente já falou, assistência às necessidades de saúde das pessoas idosas. No caso da reabilitação também, a garantia dessa reabilitação da capacidade funcional se comprometida. Como eu coloquei, a capacitação de recursos humanos especializados, o apoio ao desenvolvimento de cuidados informais e a questão dos estudos e pesquisas sobre envelhecimento. Então, nossa legislação, ela já segue um caminho muito harmonioso em termos do que o Brasil precisa como garantia de direitos e de serviços, né? Como se preparar melhor. Em 2002, né, já nessa sequência histórica, a OMS publica um documento que tratava sobre o envelhecimento ativo, que fala da importância desse envelhecimento saudável, né, como um processo, né, o envelhecimento como um processo, não falando só da velhice, né? Então, assim, o cuidado por toda a vida, né, e a velhice sendo um ciclo da vida, e a garantia desse processo de vida com saúde, né, com autonomia, com independência, e também a importância desse cuidado ao idoso já com algum tipo de fragilidade e demandando uma assistência de outros. Depois da Constituição Cidadã, que essa é para todo mundo, para as pessoas que são idosas, para as pessoas que são familiares de pessoas idosas, para os trabalhadores, né, os gestores, para o movimento, né, social, político, o Estatuto do Idoso, que foi aprovado em 1º de outubro de 2003 e promulgado em 2004, foi muito importante. Ele trouxe alguns avanços, mas como um marco político, né, como um marco assim, da importância de se valorizar essa pessoa idosa, e foi um documento que agregou, né, muito do que já existia em termos das leis no Brasil. Quando a gente pega o estatuto e a gente vai lendo, a gente vai como se a gente estivesse lendo uma colcha de retalhos, né, mas bem harmoniosa. Nossa legislação brasileira que trata da pessoa idosa, ela vem todo nesse caminho, né, que fala da proteção do idoso frágil, né, dessa garantia, desse respeito às escolhas, dessa garantia da capacidade funcional, dessa autonomia e liberdade das pessoas idosas que estão ativas ainda, né? E bem, muito bem. Na linha histórica, então, em 2006, é publicado um documento que fala das diretrizes do Pacto pela Saúde, né? Dentro do Pacto pela Vida, um dos pontos importantes que devem ser garantidos através desse pacto é, então, a atenção à saúde do idoso. Algumas das diretrizes da Política Nacional da Saúde do Idoso, então, aparecem nesse pacto, né, representando um avanço muito importante também. Em 2006, foi determinado o Dia Nacional do Idoso, que ficou marcado como dia 1º de outubro, para coincidir, né, com a comemoração do Dia Internacional do Idoso, promovido pela ONU. A questão do Estatuto do Idoso, ele foi um consolidado de uma legislação como uma resposta de um movimento social, né, que foi uma grande mobilização de pessoas idosas, de trabalhadores, né, que trabalharam naquela época para conquistar isso. É uma conquista política, né, foi uma mobilização. Basicamente, o Estatuto do Idoso, ele trata da legislação para as pessoas acima de 60 anos, exceto em 2 benefícios, que é o caso do benefício de prestação continuada, aquele que é o salário mínimo, que a gente falou anteriormente,
e no caso do transporte coletivo. Esses dois falam que é 65, né? Agora, os demais direitos são referentes, então, às pessoas a partir de 60 anos. A lei, o Estatuto do Idoso, ele tem uma primeira parte, que é para o idoso de modo geral, né? Principalmente para a garantia dos direitos fundamentais, do tratamento com dignidade, né? Também fala um pouco dos órgãos de defesa de direito das pessoas idosas. Ele tem uma outra parte que fala mais especificamente dentro de cada política, a política de saúde, de assistência, de habitação, então, quais os direitos garantidos. Ele fala da questão das instituições de longa permanência das pessoas idosas, né? Então determina um bom funcionamento, condições de um bom funcionamento para essas instituições. Sobre o Ministério Público, as funções, né, as atribuições do Ministério Público, orienta um pouco sobre isso também. E ele coloca as questões da punição, né? Primeiro vem falando sobre os direitos que as pessoas idosas têm, né, e que devem ser garantidos na sociedade, pela sociedade, sobre essas instituições que cuidam das pessoas idosas que precisam de cuidados, e colocam para aquele que descumpriu isso que foi determinado, né, algumas punições. Eu vou destacar agora os principais tópicos que eu acho que são muito importantes para você ficar sabendo, né? E é sempre importante também ler o estatuto, perguntar mais sobre ele, né? Procurar os órgãos de defesa para conhecer um pouco mais sobre isso. Começando dos principais tópicos, a questão da assistência prioritária por sua família. O estatuto já começa colocando que o melhor lugar para o idoso estar é junto à sua família, à sua comunidade, na sua casa. Vem colocado os direitos à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, dignidade, ao respeito, à convivência familiar e comunitária. Bom, esses são aqueles que eu falei que são os direitos fundamentais, né? Que toda pessoa tem que ter esse direito, não é só a pessoa idosa. É esse olhar de que o idoso é um cidadão pleno de direitos. Então, esses direitos fundamentais têm que ser garantidos para ele como cidadão. Então, o pleno exercício de sua liberdade, né, falando aí da questão da autonomia que a gente já falou, como essa capacidade de escolher, de exercer com consciência seus direitos, né? E é dever da família, da sociedade em geral, permitir que ele seja dono de suas próprias escolhas e que ele não deve sofrer nenhum tratamento desumano ou constrangedor. Existe essa proteção que a lei garante e a punição para quem faz isso. Bom, também é colocado no Estatuto do Idoso a gratuidade dos medicamentos, especialmente de uso contínuo, órteses, próteses, a reabilitação, o tratamento em saúde. A previsão do atendimento domiciliar para aquele idoso que precisa, que não tem condição de se locomover. Na cultura, o desconto de pelo menos 50% nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos, né? E também o acesso preferencial a esses lugares. Vedada a discriminação em concurso público com relação à idade. A gente pode até observar que hoje o que é critério de desempate é a idade maior. Também colocam que mudam na época, né, em 2004, a data base do benefício para aposentados e pensionistas para o dia 1º de maio. Também aparece aí o benefício de um salário mínimo, o benefício de prestação continuada. Lembrando, é um benefício da assistência social, não é um benefício da previdência social. É garantido a partir de 65 anos de idade e mais recentemente, quando vai fazer o cálculo de quanto essa família ganha, se outra pessoa na família também ganha esse benefício, isso não é contado na soma do rendimento dessa família. Na hora que for dividir pelo número de pessoas, então, não é contado, assim como a aposentadoria de um salário mínimo.
mudou isso mais recentemente. Também tem a prioridade na aquisição de imóvel com financiamento público, a garantia do transporte coletivo interestadual, são garantidas pelo menos 2 vagas por veículo, e se essas 2 vagas estiverem ocupadas, a pessoa tem o direito de ter 50% de desconto nas outras vagas no ônibus. E as cidades também, elas têm essa garantia do transporte intermunicipal, e o estatuto ainda coloca um outro detalhe importante. Os legisladores municipais, ou seja, os vereadores, o prefeito, eles podem legislar para que essa gratuidade seja a partir de 60 anos. É importante a gente, cada um em sua cidade, né, tentar esse movimento para garantir também a redução dessa idade para a gratuidade. Bom, agora eu queria falar um pouco mais de alguns outros direitos, agora mais para as pessoas idosas com condição de fragilidade. Existem os benefícios que são relativos ao afastamento, né? Então, se a pessoa teve alguma doença ou algum acidente que a incapacitou para o trabalho, a Previdência, que é um seguro, né, que o trabalhador contribuiu durante a vida, deve afastar esse trabalhador, e durante esse período de afastamento, ele tem um direito a um auxílio-doença. Durante esse período, então, ele continua recebendo pela Previdência Social. Além disso, no caso de deficiência, né, algum tipo de deficiência que aconteceu, né, ele tem um tempo de contribuição reduzido, então ele aposenta com menos tempo. Se essa condição de incapacidade ela não cessa, essa pessoa ela pode ser aposentado, né, por invalidez. Então ele vai requerer essa aposentadoria, tem todo um processo de perícia, né? Mas ele tem esse direito, se for constatado que realmente ele ficou incapaz para o trabalho. A gente pode dizer também a incapacidade cognitiva, né? Algum tipo de demência que o incapacite para voltar ou permanecer no trabalho, né? Então ele tem direito de requerer esse benefício. Além disso, quando esse idoso que ficou incapacitado, ele vai precisar de mais cuidado, né, que permanentemente ele vai necessitar de um cuidador com ele, né, ou seja, ele vai ter mais gastos, então ele tem direito a 25% de acréscimo nesse benefício que ele já tinha. É sempre importante, né, vocês acompanharem esses direitos, mudam muito, né, estamos em processo de mudança com relação à Previdência, mas esses são os principais itens que eu achei importante dizer. Nos direitos em geral ainda, a gente pode falar da prioridade processual, né? Então se tem um processo na justiça, para a pessoa idosa ela consegue acelerar esse processo, e se essa pessoa idosa falece, esse direito permanece para os familiares. Lembrando que nós estamos falando no caso de pessoas idosas, né, mais frágeis. Então a gente tem a possibilidade e, por vezes, necessidade das ações de interdição e de curatela. Isso é uma ação necessária quando a pessoa idosa já não pode gerir seus próprios bens e nem sua própria vida, né? É uma ação judicial, né, que determina essa incapacidade e que também determina e nomeia um curador para essa pessoa, né, que vai ser o responsável pelo cuidado a essa pessoa e que vai gerir os bens dessa pessoa. Bom, a gente pode falar também das diretivas antecipadas do testamento vital. Esse é um documento que a pessoa redige, lúcida, em pleno gozo de suas faculdades mentais. É um documento que é novo ainda no Brasil, né? Mas já vem sendo reconhecido pelos médicos, né? E que é importante ser dito se ele for feito, né? Dito e registrado. Esse testamento vital é onde a pessoa vai colocar a sua vontade, se ela tiver algum tipo de doença, se ela tiver necessitada de algum tipo de prestação de socorro, né? É que ela vai colocar o que ela deseja, como que ela deseja ser tratada. Nós não estamos falando que esse documento vai valer para qualquer doença, né? Só realmente nesse momento, quando a pessoa estiver impossibilitada de manifestar livremente sua vontade.
Além disso, a gente tem também um mandato duradouro, que a gente nomeia, a gente pode nomear uma pessoa que vai ser a referência dos médicos, né, quando for necessário tomar alguma decisão. Como fonte, a gente pode dizer que existe um site que chama Testamento Vital, né, e que talvez vocês possam procurar para maiores informações. A gente vai falar sobre acessibilidade, né? Acessibilidade é a questão de transitar em todos os lugares, né, com segurança, nos prédios, nos locais públicos, né? Também fala da questão da prioridade para o atendimento e das vagas em transportes coletivos e em estacionamentos de veículos, né? No caso, destinado para as pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida e para as pessoas idosas, né? A gente vê que nosso país já evoluiu em termos de legislação, né? São muitos avanços, a gente ainda tem muito para avançar, mas mais importante é o conhecimento dessa legislação e o exercício dessa cidadania. Muito obrigada pela atenção e espero que a gente tenha contribuído.